Graças a Deus. Levanta sua Bíblia aí. Se a sua Bíblia está no seu celular, levanta seu celular. Se você é tão crente, mas tão crente que fala assim: ah, pastor, não ando com Bíblia porque Deus falou, escondi a tua palavra no meu coração, irmão. Então levanta o coração, irmão, levanta o coração. Vamos todos juntos, como o nosso pastor Márcio Valadão nos ensina, declarar: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Deus, usa o teu servo, Pai, como canal de vida, Senhor, de bênção para a tua igreja, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Graças a Deus. Tantas coisas Deus tem falado ao nosso coração, durante todo esse ano, e na verdade, durante toda a nossa vida. Temos tantos planos, temos tantos sonhos, temos tantos projetos. Ora nos sentimos alegres, ora nos sentimos tristes, ora passamos por aflições, ora a nossa fé está de uma forma tão intensa e inabalável. Tantas situações e tantos momentos nós vivemos a cada instante, todos os dias da nossa vida. E o interessante, meu irmão, minha irmã, é que muitas vezes, pelo que nós passamos e vivemos e ouvimos e vemos, muitas coisas vão se perdendo. Nossa motivação se perde, nossa alegria se perde, a nossa fé se perde. Nós não acreditamos mais em lugares, pessoas, circunstâncias, e esse somente é o início para começarmos ou terminarmos não confiando e acreditando mais no próprio Deus. Mas o interessante, meu irmão, minha irmã, é que nós temos que entender o que Deus nos comissionou para fazermos. Nós temos que entender que tudo que temos e somos vem do Senhor e é para o Senhor. Nós temos que entender que, independente das circunstâncias, nós vamos cumprir aquilo que o Senhor determinou para que nós cumpríssemos. Nós temos muitas vezes que amar, entender, abraçar. Se você for ver, quando a gente fala abraçar, tem pessoas que abraçam ideias, não é verdade? Abraçar, quando a gente fala abraçar, olha, abraçar a ideia, abraçar esse propósito, é quando nós acolhemos aquele propósito, quando nós abraçamos, quando nós adotamos, quando nós acreditamos, aceitamos e tomamos para nós. Quando a pessoa abraça uma ideia, não, essa ideia, eu vou abraçar essa ideia. É sinal que ele vai concordar com aquela ideia, vai seguir aquela ideia, vai acreditar naquela ideia. Olha, eu vou abraçar uma pessoa, é sinal que nós vamos acolhê-la, recebê-la, amá-la. E o interessante é que nós temos que abraçar também a nossa fé. A nossa fé. Eu vou estar falando hoje sobre abraçando a nossa fé. Abraçando a fé. Abraçar, tomar posse, voltar a acreditar, abraçar, meu irmão. Eu gostaria que você abrisse comigo em Atos 8, Atos 8, Atos 8, a partir do verso 9. Tem coisas que nós temos que ser objetivos. Tem coisas que nós temos que determinar. Tem coisas que temos que liquidar na fonte, de uma vez por todas, de uma forma certeira. Está entendendo, irmãos? Muitas vezes nós somente levamos a nossa vida em paliativos, coisas que não resolvem, que toda hora volta. O interessante, irmãos, que tinha um pastor que ele estava pregando um dia, e na igreja, no primeiro banco, tinha uma irmã que ela, quando começava a orar, ela falava assim: tira a teia, Senhor, tira a teia.
tira a teia, Senhor, tira a teia. E o pastor orava, ela, tira a teia, Senhor, tira a teia. Vinha um outro culto na oração, meu irmão, e a irmã ali, o Senhor, tira a teia, Senhor, tira a teia. Tira a teia, Senhor, tira a teia. E vinha um outro culto, irmão, e aquela irmã, não, tira a teia, Senhor, tira a teia, Senhor. O que é isso, irmão? Aquele pastor estava incomodado com tanta teia. Teve um próximo culto, irmão. E o pastor chegou e na hora da oração falou, agora eu quero ver essa teia. Aí a mulher na hora da oração, ela, tira a teia, Senhor, tira a teia. Aquele pastor parou a oração, falou, Senhor, não tira a teia, mata a aranha agora em nome de Jesus. Tem coisa, irmão, que a gente só fica na teia. Tira a teia, Senhor, tira a teia, mata a aranha, Deus, mata a aranha, mata aquilo que está causando, que está cheirando a teia. Está entendendo, irmãos? Tem uma teoria no mundo dos negócios que chama teoria de Pareto, onde ele entende que se você focar em 20% do núcleo do que gera os seus problemas, resolvendo isso, os outros 80% serão resolvidos diretamente ou indiretamente. Nós vivemos muito em paliativos, que não resolvem, que sempre volta. Se você for ver, meu irmão, quando Davi pega e joga a funda e derruba Golias, a Bíblia diz que Golias, ele caiu, o gigante caiu, meu irmão. Muitas vezes a gente até derruba o gigante, mas a gente não mata o gigante. Davi não somente derrubou o gigante, ele foi lá, pegou a espada do gigante, fez o que, irmãos? Cortou a cabeça do gigante. Tem coisa que você tem que cortar da tua vida. E voltar a abraçar aquilo que Deus quer que você abrace. E voltar a acreditar no que Deus quer que você acredite. Eu acredito em tantas coisas, irmãos. Eu ponho a minha fé. Eu ponho o que eu acredito. E olha só o que diz aqui a palavra do Senhor em abraçando a fé. Em Atos 8, versículo 9, irmãos, diz assim: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria e insinuando ser ele grande vulto. Olha só, irmão, não é só agora que o povo insinua um monte de coisa aí não, irmão. Naquela época também tinha os caras aqui engraçadinhos aí, irmão. Aqui, Simão, o cara insinuava, ele praticava mágica, irmão. Tem coisa que não é milagre, é mágica. Impressionante. Ao qual todos, olha só que sério isso, irmãos. Olha só que sério. A gente toma cuidado com quem a gente dá ouvido, porque, meu irmão, uma coisa que o cristão que o crente sei lá, é criativo. Amém ou não, irmão? Tem umas coisas, uns negócios que olham assim e ficam, não, que criatividade. Meu Deus, da onde o cara tirou isso? Mas não é que, olha só, irmão, aqui, versículo 10, ao qual todos davam ouvidos. Do menor, olha como é sério, ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Do menor ao maior, ele conseguia entreter, chamava a atenção, convencia, e diz a palavra que iludia, com mágicas. Versículo 12, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim, homens como mulheres. O próprio Simão, o que ele fez? Abraçou a fé. E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Aquele homem teve um momento da sua vida, aquele homem enganava as pessoas, iludia a ponto de do menor ao maior ouvi-lo, mas quando a palavra entrou, quando chegou acesso a ele, a palavra de verdade, ele abraçou a fé. Que nós possamos acolher a fé, abraçar a fé, voltar a crer,
independente de se tem muita teia ainda que te cerca, ou que volta e meia aparece tentando fazer você parar ou tirar o teu foco daquilo que Deus quer para esse novo momento da tua vida, que nós possamos realmente entender que Deus quer das nossas vidas, olhar para o núcleo, para aquilo que resolve, para o âmago da coisa, para aquilo que nós temos que resolver e que muitas coisas serão resolvidas, focar a nossa força, a nossa atenção e abraçar a fé, crer no Senhor Jesus, crer na sua palavra, crer no Senhor Jesus. Tem um texto muito lindo que diz lá em Lucas 10, abre comigo, irmãos. Eu não ia ler esse texto, mas olha só que lindo. Nós muitas vezes perdemos o foco, ficamos tão espirituais. O interessante, irmãos, é que, entenda só essa frase, o complicado muitas vezes se torna simples e o simples se torna complicado. Muitas vezes é mais fácil resolver o que é complicado do que é simples. Quando você tem algo complicado para resolver, irmão, você acorda cedo, você dorme tarde, você ora, você busca, você jejua, você faz grupo no WhatsApp para todo mundo orar para você, você manda cai, paz, tudo, e contrata não sei quem, vai, resolve, acha e tal. Mas aí a gente resolve o complicado, mas o simples, aquilo que é do nosso cotidiano, o amar o próximo, o cuidar de pessoas, de gente, o não machucar ninguém, o servir ao Senhor, muitas vezes se torna tão complicado, mais complicado do que o complicado que acabou se tornando simples, porque uma mais simples, muitas vezes o simples é complicado e o complicado é simples, e às vezes a gente se complica e muitas vezes a gente simplifica, mas a questão é simplificar cada vez mais o que é complicado, não complicar aquilo que é simples, para nós não deixarmos de fazer aquilo que nós temos que fazer. E olha só o que diz aqui a palavra do Senhor, irmãos. Lucas, capítulo 10, versículo 25, vamos ler a Bíblia. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E diz, meu irmão, tem gente que se levanta não para saber, não, é para te provar. Tem pessoas que discutem não porque quer aprender, porque só quer discutir por discutir, amém, não, irmãos? Então tem discussão que você não pode entrar. Quem quer, quem não quer, meu irmão, fica não querendo, amém ou não? Mas não deixa por se envolver com pessoas que não querem, para acabar depois você não querendo também o que você queria e precisava querer para ter a sua fé fortalecida do Senhor. Olha só o que diz aqui, o intérprete da lei, Lucas 10, 25, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isso respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e com todo o teu entendimento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você entende que amar a Deus tem que ter entendimento, irmãos? Ok, amar a Deus com o teu coração, com a tua alma, com os teus sentimentos, com a tua força e com o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Olha só, esse texto todo mundo conhece, irmãos. Você entende que o simples se torna complicado porque nós não fazemos aquilo que a gente sabe que a gente tem que fazer. O que eu vou falar aqui, você já sabe de cor, do bom samaritano, amém ou não, irmãos? Mas a questão é, nós temos amado o nosso próximo, nós temos cumprido o nosso objetivo como cristãos. Pastor Márcio, um dia, ele me colocou, depois que eu voltei de Igarapé, eu fiquei pastoreando 3 anos e meio, uma igreja no interior de Minas. Ele me voltou para eu estar auxiliando na sede em Belo Horizonte. E aí teve uma época que ele fez o culto Bom Samaritano. Lá tinha o culto de desempregados, endividados e empresários, tudo junto. E aí em julho de 2014,
pastor André Valadão estava lá com o pastor Márcio, eu estava lá na galeria, e aí o pastor Márcio criou na hora ali, chamou o pastor André Valadão e falou assim: ó, irmãos, daqui a 2 semanas, no auditório da capela, que é o mais recente auditório, mais bonito, com o pastor André Valadão, os empresários e empreendedores. Eu falei: vou para lá, irmão. André Valadão, empresário e empreendedor, irmão? O que é isso? Aí ele falou assim: lá embaixo, no tabernáculo, salão tabernáculo, os endividados e desempregados com o pastor Eduardo. Eu falei: meu irmão. Tinha 3 Eduardo naquela época. Eu falei: não. Minha mulher olhou lá de cima e falou assim: fora, mano, acabou o culto, eu estava do lado do pastor Márcio, e o pastor Márcio me evitando. Atendia outro e eu ia. E ele me puxou para o canto e falou assim: ai, filho, está na hora de você ter um culto na igreja, filho. Eu falei: pastor, você é lindo. Me ligou a semana toda: ai, filho, o nome do culto vai ser Bom Samaritano, você vai ajudar as pessoas, vai olhar para as pessoas, vai dar vaga de emprego, vai dar cesta básica. Eu falei: amém, pastor. Irmão, fala a verdade, irmão. Se tivesse um culto com o André Valadão ali em cima e o Eduardo Oliveira aqui embaixo, irmão, até a sobrancelha do André é loira, irmão, não dá para competir com o cara. Mas graças a Deus foi um público e nós ficamos 2 anos e meio ajudando pessoas, dando cesta básica, orando, beijando, ouvindo, orando. Algo que eu nunca esperava. O culto mais simples de Lagoinha era conduzido por mim. E como eu fui edificado, cuidando de gente. Muitos com história. E eu pensei que eu estava esquecido ali, irmãos. Não dava ibope, irmão, meu culto. Tinha bastante gente. Nós orávamos. De repente um dia me liga o pessoal do jornal aqui, Terra, né? Terra, o Estadão, querendo fazer uma matéria comigo, pelas igrejas que ajudavam as pessoas em momento de crise. Foram lá, fizeram a matéria e postaram. Depois a revista Isto É, naquela que parece Delúbio, não sei quem, na página 48 está meu nome lá. Isto É. Porque simplesmente nós fazíamos aquilo que tínhamos que fazer, cuidar de gente, cuidar de pessoas. Que o que mais tem de precioso numa igreja são as pessoas, são as vidas, são as vidas. E olha só o que diz aqui. Aquele homem pergunta para Jesus: quem é o seu próximo? E no versículo 30 Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo, passou longe. Semelhantemente, depois do sacerdote, passou um levita, descia por aquele lugar e, vendo também, passou longe, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus perguntou. E respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede de igual modo. Jesus pergunta para aquele homem, intérprete da lei: quem que foi o próximo daquele homem que foi maltratado?
aquele intérprete não falou samaritano, porque era uma ofensa falar samaritano, porque os samaritanos eram tidos como um povo imundo, uma mistura de povos pelo povo judeu. O que eu quero te dizer, irmãos, é que na nossa essência, no âmago do que nós temos que fazer está nós cuidarmos de gente, cuidarmos e servirmos o nosso próximo. E nós só conseguimos fazer o que realmente Deus nos chamou para fazermos, se nós retomarmos a nossa fé e abraçarmos a nossa fé, acolhermos. Olha só o que diz em Mateus capítulo 3, versículo 1. Vamos ler a Bíblia, irmãos. Mateus 3, versículo 1, olha só. Aqui a gente volta na essência da pregação da palavra. Se você for ver como João Batista pregava, irmão, João Batista pregava o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando João Batista é decapitado e Jesus fica sabendo, a Bíblia diz que Jesus começa a pregar, o seu ministério inicia ali, ele dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Pedro, no livro de Atos, depois de um discurso maravilhoso, onde tantas pessoas se decidem por Jesus, depois daquele discurso maravilhoso, aquelas pessoas ouvindo aquele discurso, perguntam para ele: e aí Pedro, o que eu tenho que fazer agora? Porque tem pregação às vezes que é tão linda, irmão, que a gente nem sabe que a gente ouviu, mas é tão lindo que é legal. Nem sabe o que a gente tem que começar a fazer. Um dia eu estava no casamento, o pastor fez uma oração, irmãos. Aquela oração eu nunca vi na minha vida. O cara tinha 7 anéis na mão, eu contei. A hora que ele começou a orar, irmão, eu falei: nossa, essa oração, eu nem sei, eu não sabia que palavras eram aquelas. Mas falar, vindo dele deve ser boa, né, irmão? O problema é isso, a gente nem sabe o que está acontecendo, mas vindo isso aí é bem, amém, no final já recebeu. Não é assim não, irmão, tem que entender. Aí no final do discurso de Pedro, o pessoal fala: e aí Pedro, a gente começa por onde? Pedro fala: arrependei-vos. Começa através do arrependimento. Um ciclo se finda na minha e na sua vida e outro se inicia. E que nós possamos a cada ciclo, a cada momento, a cada instante nos arrepender, reconhecendo que Deus é o Deus da nossa vida. Olha só o que diz aqui, versículo, a partir do verso 1 de Mateus 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, olha só, o cara pregava no deserto, irmão. Olha só, hein? E dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. Sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então, olha só, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Irmãos, João pregava no deserto, e o povo saía de toda a circunvizinhança e ia ter com ele para ouvir ele falar do amor de Deus. Irmãos, que você quer atrair pessoas para ouvir falar de Deus, fale de Deus. As pessoas saíam de onde estavam e iam para o deserto, de onde ninguém queria estar, mas com a palavra, tinha a palavra viva lá, irmãos. Entenda só, pregue a palavra, viva a palavra. Meu irmão, se você está aqui hoje, entenda só, meu irmão, se alguém passar por aquela rua, não sabe que aqui é uma igreja. Amém ou não, irmão? Tem uma plaquinha lá perdida lá na frente, já viu lá? Você entra aqui, não tem nada aqui, parece a Batcaverna. Escondido, está escondido. Misericórdia. Olha lá, Batman do inferno. Ah, meu irmão, para de falar. Não, calma, irmão. Foca, não tem que focar. Foca.
Mas a questão é quando você fala do amor de Deus e vive o amor de Deus, as pessoas encontram, as pessoas buscam, as pessoas sentem um cheiro, como a corça suspira pela fonte das águas, assim, ó, Deus suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E diz a palavra, que confessavam os seus pecados. Arrependimento, irmãos. Uma igreja que ama, que cuida do seu próximo, que se arrepende dos seus maus caminhos. Se o meu povo, que se diz pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos, e isso é uma decisão pessoal. Mateus 28, 18, olha só o que diz aqui, irmãos. Mateus 28, 18, muito conhecido esse texto. Não vou falar nada que você já não sabe hoje. Olha só, Mateus 28, 18, Jesus ele morreu, ressuscitou e se apresentou aos discípulos, para que eles entendessem que ele não era qualquer um, e que o que estava com cada um dos discípulos não era qualquer autoridade. Ele fala assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ide, fazei, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco, não é estarei convosco, é estou. Deus está nesse lugar, Deus está dentro da tua casa, Deus está te dando graça, Deus está te dando criatividade, Deus está em cada negócio que você for assinar e fechar na tua vida, Deus está, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ide, fazei, faz alguma coisa, faz, irmão, para de ficar olhando os outros, meu irmão. Além de não fazer, fica olhando quem faz, fica criticando ainda. Ministério Galvão Bueno, não é verdade, irmão? Liga lá, chutou, pá, chutou errado, irmão, dá o suco aí. Olha lá, que é isso, irmão? Pelo amor de Deus, tem que fazer, ide. Corpo parado atrofia, corpo parado atrofia. Meu avô ficou paraplégico durante 10 anos. Durante 10 anos precisou ir uma fisioterapeuta praticamente todos os dias, massagear as suas pernas e as suas mãos, porque como não utilizava muito, e começou a atrofiar, a musculatura começou a atrofiar, irmãos. Quantos crentes atrofiados, quantos ministérios atrofiados, quantos corpos atrofiados, quantas coisas atrofiadas, porque simplesmente não temos usado para o propósito pelo qual Deus estabeleceu e nos criou. Está na hora de retomarmos as nossas atividades e fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos, não sendo um corpo atrofiado, mas sim exercitado, abençoado, regenerado, fortalecido, meu irmão. Retoma a tua fé, abraça a tua fé, acolha novamente, creia novamente, creia. Deus tem tantas coisas para fazer através das nossas vidas. É tão linda a igreja do Senhor. Olha só o que diz em Marcos 16, versículo 12. Marcos 16, 12. Marcos 16, 12. Marcos 16, 12. Olha só o que diz. Depois disso manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Jesus foi aparecendo para algumas pessoas e os discípulos souberam e não acreditaram depois que Jesus ressuscitou. E olha só o que diz, finalmente, versículo 14:
Apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade, meus irmãos, e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. A gente dá crédito porque não quem, para quem e para o que não quem, para o que não temos que dar crédito, e muitas vezes não damos crédito para aquilo que nós temos que dar crédito. Pastor Márcio fala que nós lembramos aquilo que temos que esquecer e esquecemos aquilo que temos que lembrar. E aquelas pessoas foram exortadas, meu irmão, e muitas vezes Deus nos exorta à incredulidade, porque achamos que somos tão santos, mas na verdade somos incrédulos, a ponto de não darmos mais créditos àquilo que Deus quer que nós demos crédito, para que aconteça aquilo que tem que acontecer, e o seu propósito se cumpra através de nós. E diz a palavra aqui que Jesus falou assim, versículo 15, Jesus falando, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nem sempre as pessoas vão ver Cristo em você pelo que você vai falar. A questão não é você falar, é você viver, irmãos. É você cumprir com as suas obrigações. É você, independente de estar longe ou não, ser fiel à tua mulher. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Tem que crer, abraça a fé, abraça, creia, volta a crer, volta a acreditar. Nem todo mundo é sem vergonha e safado, irmãos. Jesus Cristo morreu por mim e por você, para que nós amássemos o nosso próximo, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Vamos simplificar. A gente está mais preocupado em saber com quem Caim casou, do que pegar, meu irmão, e saber quem é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Está entendendo, irmão? Diz a palavra: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Meu irmão, não corre atrás de sinal, o sinal vai acompanhar você a partir do momento que você crê no seu Jesus. Não corre atrás de sinal não, irmão. O sinal acompanha a gente, meu irmão, não retrocede. Esses sinais hão de acompanhar, estar junto daqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Muitos sinais vão te acompanhar na tua jornada. Dentro da tua casa, muitos sinais vão acontecer com os teus filhos, com os teus negócios, com o teu casamento, com a tua empresa, o teu ministério. Muitos sinais vão te acompanhar. Creia no Senhor, creia no Senhor, creia de verdade, volta, abraça a tua fé. Ah, pastor, estou machucado, porque não sei quem me machucou, eu nunca mais consegui ser o mesmo. Ah, meu irmão, para com isso, meu irmão, abraça a tua fé, volta à essência, pelo amor de Deus, mata a aranha, não fica tirando teia, e viva o melhor tempo da tua vida em nome de Jesus. Jesus Cristo veio, cumpriu o seu propósito. Cuspiram nele, mas ele não parou. Traíram ele, mas ele não parou. Não creram nele, mas ele não parou. Abandonaram ele, mas ele não parou. Crucificaram ele, mas ele não parou. Ele chegou no seu propósito, e é por causa de chegar no seu propósito que nós estamos aqui vivos, podendo cumprir o propósito pelo qual Deus estabeleceu para nossas vidas. Enquanto você tem que entender que você concluiu o seu propósito, não é somente benefício para você, mas é para muitos que estão perto de você, olhando para você, e com quem você se relaciona, e com quem você passa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós somos instrumentos escolhidos de Deus. Abre comigo em Atos, versículo 9, Atos capítulo 9. Atos 9. Vamos ler a Bíblia, irmãos.
Porque é bom ler mais a Bíblia do que dar opinião, porque no campo da opinião nós podemos divergir, mas na palavra, meu irmão, a essência é única, amém ou não? Está entendendo? E olha só o que diz aqui em Atos, capítulo 9, a partir do verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Repete comigo: instrumento escolhido. Um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Paulo precisou ter a sua experiência com Deus. Paulo estava andando no seu cavalo, perseguindo tantas pessoas, matando, prendendo cristãos. Jesus aparece para ele, ele cai do cavalo, fica cego, vai para a casa de uma pessoa. Deus se apresenta para Ananias e fala: Ananias, olha, é o seguinte, você vai nessa casa, nesse lugar, procurar o Paulo, chamado de Tarso, e você vai impor as mãos e ele vai ser curado. E Ananias chega para Jesus e fala assim: Jesus, oh Deus, você está entendendo que Paulo vai me matar? Você sabe o que você está me pedindo, Deus? Ele está matando, ele está prendendo todo mundo, tem carro, está para prender o povo. Aí Deus chega e fala para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Deus vai colocar você diante de pessoas que, para quem sabe nós aqui, não teria nexo estar junto com essa pessoa, mas através da tua vida você vai ser usado por Deus, porque essa pessoa, assim como você, é um instrumento escolhido nas mãos de Deus. Cadê o tecladista? Vem aqui o tecladista aqui, vem aqui, irmão. Vem aqui, vou fazer um negócio aqui. Em nome de Jesus, liga o teclado aqui, bonitão. Graças a Deus, nós somos instrumentos escolhidos. Instrumentos escolhidos na mão de Deus. Você crê nisso, irmãos? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Está aí, ligou? Então não toca. Irmãos, aqui está um teclado, amém ou não, irmãos? Amém ou não? É um instrumento. Aí você olha e fala assim: nossa Deus, o Holland. Oh, é um Holland RD 700 GX. Amém ou não, irmãos? Graças a Deus, é um instrumento. Alta tecnologia, bonito demais. Quantas oitavas tem? 6 oitavas. Tantas coisas, irmãos. Mas um instrumento por si só não tem utilidade. Um instrumento, por mais tecnológico, por mais aprimorado, por mais lindo que seja, sozinho não pode fazer nada. Se eu falar assim: Holland, toca, vai Holland, toca as nossas vidas, GX. Pode ser o melhor do mundo, irmãos.
quando que um instrumento cumpre o seu propósito? Quando ele é tocado da forma certa e utilizado da forma certa. Você é Deus. Está entendendo, irmãos? O instrumento por si não pode fazer nada. Mas quando Deus toca, Ele cumpre o seu propósito. Ele entra nos corações. Ele gera vida. Eu e você, por nós mesmos, por mais bonito que eu seja, que você seja, se não formos usados por Deus, não cumpriremos o propósito tão lindo que Deus tem nas nossas vidas, a parte das nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós somos instrumentos escolhidos por Deus, tocados por Deus, enviados por Deus. Que nós possamos voltar a abraçar a nossa fé, voltar a acreditar, voltar a amar o nosso próximo, servir. Eu poderia falar sobre vitória, eu poderia falar sobre tantas coisas, prosperidade, eu poderia falar sobre tantas coisas, mas o que Deus manda dizer, que fala ao meu coração e para que a igreja entenda, é que nós temos que nos arrepender, nós temos que amar e voltar à essência, e voltar a ter fé, e acreditar e cuidar do nosso próximo, entender a sua palavra por completo. Olha só o que diz ali em Mateus 4, para finalizar. Mateus 4, versículo 12, diz assim: ouvindo porém Jesus que João fora preso, retirou-se da Galileia, para a Galileia. João Batista foi preso, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Irmão, se prepara para as pessoas verem você grande luz, está entendendo? Grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes luz. Daí por diante, olha só a tônica da pregação do nosso Senhor Jesus Cristo. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Hoje é que você ficar de pé em nome de Jesus, como instrumento escolhido por Deus. Deus nos trouxe aqui para nos trazer esse entendimento, de voltarmos e abraçarmos a nossa fé, de voltarmos a acreditar, porque sem o Senhor nós não somos nada, nada. Entendendo que somos instrumentos escolhidos, e por mais tecnológicos e avançados que nós possamos ser, se Deus não nos tocar, não se cumpre o propósito através de tudo aquilo que Deus nos deu. E entendendo que nós temos que nos arrepender, porque está próximo o reino dos céus. Que haja arrependimento nos nossos corações. Pregar sobre arrependimento não é só para o novo convertido. Pregar sobre o arrependimento não é só para quem não conhece Jesus. Não. O arrependimento genuíno tem que partir dos nossos corações todos os dias da nossa vida. Todos nós temos uma história para trás. Mas o que é mais lindo não é o que passou, é o que virá a acontecer nas nossas vidas e através das nossas vidas.